Amigos e amigas do Panorama Imobiliário, eu hoje, nesta nossa secção do programa que trata de assuntos jurídicos em direito imobiliário, nós vamos hoje retomar um assunto que nós falamos em programas anteriores, que é a questão das desapropriações. Na época, 2 semanas atrás, nós fizemos uma entrevista com o Dr. Gustavo Bernardi, que aqui está comigo esta noite, aqui no Rio Carreiro, Grelhados Uruguaios, e ele teve o programa teve uma enxurrada de questionamentos e solicitações, e o escritório do Dr. Gustavo Bernardi também teve uma demanda de e-mails, telefonemas, porque realmente é um tema extremamente importante nesse momento que nós vivemos, em que muitas desapropriações estão acontecendo. Dr. Gustavo, conta um pouquinho para nós. Eu acho que vamos tentar fazer uma nova apresentação para os nossos telespectadores desse tema, porque é um tema que, pelo visto, tanto no programa quanto no seu escritório, isso teve grande repercussão. Bem, é verdade, Rico. Eu vou tentar aqui retomar, em razão das solicitações que o programa recebeu, que me repassou, e dasquelas que eu recebi no e-mail do escritório, um pouco explicando do que se trata. Em verdade, eu entendo por que isso aconteceu. Isso aconteceu em razão da recente publicação dos decretos de desapropriação atinentes às obras da Copa, decretos esses emanados aqui da Municipalidade de Porto Alegre, e também dos decretos de desapropriação aí das obras viárias do entorno de Porto Alegre, a rodovia RS 30 e demais rodovias. Na verdade, a pergunta que os proprietários nos encaminham quase sempre é a mesma, que se refere ao questionamento do valor das desapropriações e ao momento em que irão receber esses valores. E também aqui em Porto Alegre houve um grande número de questionamento com relação aos inquilinos dos imóveis que foram desapropriados. E o questionamento desses inquilinos é se eles, inquilinos, também teriam direito à indenização. Então eu vou fazer de forma rápida, mas uma pequena digressão a respeito disso. A questão da desapropriação, ela é a mesma, tanto para imóveis que venham a ser desapropriados por um decreto municipal, quanto por um decreto estadual, quanto por um decreto federal. O sistema de desapropriação é o mesmo, a legislação de desapropriação é a mesma. Então, um ente público, federal, municipal ou estadual, ele vai considerar aquele imóvel como um imóvel de utilidade pública, de interesse público, e vai publicar isso através de um decreto. Esse decreto, uma vez publicado, significa que aquele imóvel foi afetado, foi considerado de interesse público. Naquele momento ali está decretado o fim privado daquele imóvel. Dificilmente aquela finalidade vai ser levantada. Pode demorar meses, anos, mas aquele imóvel ali então sofreu uma afetação. Ele não vai poder mais ser vendido, ele não vai poder mais ser alienado, ele não vai poder mais ser gravado, ele não vai poder mais receber empréstimo, ele não vai poder mais receber calção, penhora, absolutamente nenhum outro gravame. Ele está gravado para se tornar um imóvel do ente público, do patrimônio público. Bom, uma vez feito isso, né, a legislação que prevê as desapropriações determina que a desapropriação só ocorre depois que o ente público avaliar e indenizar o particular. Portanto, essa é uma questão que as pessoas têm que compreender. As pessoas só vão perder a propriedade após um processo administrativo e muitas vezes judicial em que elas irão receber uma indenização. Indenização é essa que tem que ser justa. E o grande questionamento é, bom, se eu considerar que essa indenização não for justa, o que eu tenho que fazer? Você vai questionar judicialmente essa indenização. Quando você for chamado a receber a indenização,
e você entender que aquela indenização não é justa, você vai dizer, não, eu não quero receber essa indenização, vou questioná-la judicialmente. Mas isso não altera, em hipótese alguma, o fato do imóvel continuar sendo de interesse público, mesmo que eu não concorde com o preço. Isso mesmo. Não altera a afetação daquele imóvel como um imóvel de interesse público, porque o decreto já foi publicado. Então, muitas vezes que as pessoas me questionam, sim, mas eu posso questionar o interesse público do imóvel? Eu digo o seguinte, não, você pode questionar, mas você dificilmente ou muito dificilmente vai conseguir derrubar o interesse público. Desmanchar isso não deve ser fácil. Não, é quase impossível, porque o interesse público ele é o resultado de uma série de estudos, de uma série de laudos de engenharia, de uma série de projetos que já foram realizados de há muito tempo, porque é preciso entender que o valor de um determinado imóvel não é tão somente o valor venal dele, e sim o valor que se insere o seu ponto comercial, o seu valor histórico, o seu valor comercial, o seu valor de mercado também. Aí entra um ponto importantíssimo que nós falamos muito na entrevista, que suscitou nós hoje estarmos falando novamente sobre isso, que é a questão do imóvel desapropriado que está locado para uma empresa, uma farmácia, um mini mercado, ou sei lá qual é a atividade, não importa. Aí este aspecto é um aspecto que eu gostaria que o senhor reforçasse o esclarecimento para os nossos telespectadores. Sim, e essa situação ela gera dois questionamentos. Primeiro, no que se refere ao proprietário, se aquele contrato vai subsistir. Muitas vezes um determinado imóvel ele é desapropriado na sua integralidade ou na sua metade. E se desapropriado na sua metade, aquele contrato que tu tinha com uma determinada empresa não consegue mais subsistir. Portanto, tu, proprietário, perdeu aquele contrato. Ora, tu teves ali um prejuízo econômico no que se refere ao imóvel, mas também teve um prejuízo econômico no que se refere ao contrato de locação que tu perdesse. Perdi a minha renda, por exemplo. Perdeu renda, perdeu ponto de comercial, perdeu fundo de comércio, perdeu bastante ali. Então tu também deve ser indenizado com relação a isso, e a legislação não prevê nada com relação a isso. Portanto, esse questionamento tu vai ter que fazer através da demanda judicial. E o inquilino, como é que ele se posiciona? Que eu acho que esse é o ponto-chave de todo esse questionamento. O inquilino é o que nós temos tido um número muito grande de questionamentos. É uma vítima, né, na questão, né, não querendo menosprezar ninguém com essa expressão vítima, mas realmente ele é vitimado por uma ação predatória ao seu patrimônio. Sim, porque o inquilino, na verdade, ele cai numa armadilha. Porque uma das causas que põe fim ao contrato de locação na legislação de locações é a desapropriação. Portanto, a desapropriação é uma causa legítima para que o locador ponha fim ao contrato de locação sem precisar indenizar o inquilino. E o inquilino, por não ser proprietário, nada recebe do ente público quando ocorre a desapropriação. Não é indenizado. Não é indenizado. Então o inquilino, na verdade, ele cai numa armadilha. Ele investiu, como eu tenho visto, 1 milhão, 2 milhões, muitas vezes, num ponto comercial, e não recebe nada do proprietário, porque o contrato de locação é encerrado por força da desapropriação, e não recebe nada do ente público, porque o ente público não vê ele, porque ele não é proprietário. Ele não existe perante o ente público, na verdade? Não existe, ele sequer é intimado. Bem, no entanto, nós temos promovido algumas ações indenizatórias nesse sentido e temos tido sucesso. Eu acho que o judiciário tem entendido de que o inquilino sofre um prejuízo e que esse prejuízo tem que ser indenizado, né? É preciso compreender que não há na legislação uma regra legal específica para o inquilino, porque o inquilino não é proprietário e porque o inquilino sofre a rescisão do seu contrato de locação por força desta
desta desapropriação. Isto é uma armadilha, mas é preciso que o inquilino entenda e é preciso que os inquilinos compreendam que eles não têm uma outra forma de buscar a sua indenização, senão na forma de uma ação indenizatória própria, em que eles vão tentar, através desta ação, levar ao judiciário a compreensão de que tiveram um prejuízo e que este prejuízo tem que ser indenizado. Dr. Gustavo Bernardi, advogado especialista em direito imobiliário. O site e o telefone estão no rodapé do vídeo, ou qualquer contato pode ser feito diretamente com o Panorama Imobiliário, que nós encaminharemos a ele. E a partir agora do dia 5, o Panorama Imobiliário muda de nome, nova roupagem, mas não deixará de continuar tratando dos temas imobiliários, que tanto tem trazido uma bela repercussão para o nosso programa. Doutor Gustavo, essa nova roupagem, economia e mercados, agora numa nova visão, né? Vamos procurar renovar, né? Tivemos que tomar uma atitude corajosa. O Panorama Imobiliário já tem muitos anos no mercado, agora com nova roupagem, economia e mercados. Queremos tê-lo sempre conosco aqui, porque a área imobiliária não vai deixar de ter a sua sessão aqui dentro do programa. Certamente, eu aqui estarei. E, na verdade, entendo que isto vem a complementar aquilo tudo que o programa de vocês já trazia para os telespectadores, que é uma visão agora mais ampla do mercado e da economia como um todo, e isso os telespectadores só têm a ganhar. Nós estaremos aqui certamente e nos sentimos muito gratificados em contribuir aqui com o programa de vocês, agora com essa nova roupagem, agora com essa nova proposta, muito mais ampla, e com certeza os telespectadores irão aproveitar muito mais aquilo que a gente vai trazer para vocês. Doutor Gustavo, muito obrigado mais uma vez por seus esclarecimentos, e eu volto logo em seguidinha após o intervalo.